O que você deve saber sobre as tendências e os seus concorrentes que podem estar afetando tanto o seu comportamento quanto o comportamento da sua empresa? Quais são os concorrentes que você anda seguindo? Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou do Empresa que Dá Certo. Hoje, o nosso assunto é tendências e concorrências. Aqui, nós sempre trazemos temas que são relevantes para você transformar a sua empresa em uma empresa que anda sozinha, com você trabalhando menos e lucrando até 5 vezes mais. Então vamos lá. São poucas empresas que acabam ditando como você deve pensar, como você deve comer, quem você deve seguir, como você deve falar, como você deve se vestir, quais as tendências que você deve seguir e a quem você deve copiar. Portanto, a primeira coisa que eu te digo é: fuja do senso comum. Raciocine comigo. Tem certas coisas que pouca gente percebe em relação à sua concorrência, mas boa parte das empresas, principalmente as pequenas, ficam tentando seguir os concorrentes, normalmente se espelhando nos líderes de mercado, que são os grandes. Os grandes aparentemente ditam as regras, as tendências, e boa parte das empresas fica tentando copiá-los. De uma maneira ou de outra, isso acaba acontecendo de forma quase que inconsciente e contamina todo o mercado. Mas isso é um grande equívoco. Observe uma coisa: quando você copia os seus concorrentes, alguma coisa que você não está percebendo está passando a acontecer com você. Por exemplo, os concorrentes são normalmente grandes empresas. Portanto, sem perceber, você está sendo limitado por esse concorrente ao tentar alcançá-lo, ao tentar copiá-lo. Ao tentar alcançá-lo é praticamente impossível e você está sendo limitado pelo teto invisível que ele colocou em você e você não percebeu. Mas você deve estar perguntando: mas como assim? O que é esse teto invisível que eu não estou entendendo? Vamos lá que eu vou te explicar aqui agora com muita calma. Ao seguir o seu concorrente, você está seguindo a estratégia dele. Você está correndo o risco dele. E dificilmente uma estratégia de uma grande empresa vai servir para você, que é uma empresa menor, como uma luva. Simplesmente porque se todos que copiassem os concorrentes tivessem sucesso, o mesmo sucesso que eles simplesmente não seriam mais os líderes. Você não concorda com isso? Essa é uma limitação que ele está colocando em você. Você está seguindo a sua concorrência e não está percebendo que com isso você não está criando nada, né? Não está criando nenhum diferencial para você. E o seu resultado vai acabar sendo uma pequeníssima fração do resultado deles. E isso dificilmente vai levar a sua empresa para outro patamar. O objetivo das grandes empresas são outros. Eles observam o mercado de uma maneira completamente diferente da maneira com que você observa. As grandes empresas pensam diferente. Se alguma coisa, por exemplo, der errado com a estratégia deles, dificilmente isso vai fazer com que uma empresa grande quebre ou passe por dificuldades financeiras. Mas isso pode ser fatal para o seu negócio. Por isso que você tem que ter muito cuidado como você está seguindo e quem você está seguindo. E principalmente entender se essa estratégia realmente serve para você. Uma outra coisa que sempre se repete é, num segundo momento, quando as pequenas empresas seguem a sua concorrência, depois de um tempo elas acabam se degradando entre si, por um lugar ao sol, enquanto as grandes, né, ficam assistindo aquilo ali impassíveis a essa disputa. Então, por que você está copiando eles na esperança que a mesma coisa que ele faça funciona para você? Agora, o que você não sabe é que isso é uma estratégia deles. Porém, as empresas menores normalmente só se preocupam em copiar o resultado em produtos e serviços. Muitas vezes sem entender direito qual é a estratégia que está por trás das grandes empresas. Eu posso te afirmar que existem muitos detalhes que você deve levar em conta. Por exemplo, eles já sabem que vão ser copiados, que vão ser pirateados. A estrutura deles é totalmente diferente da sua estrutura. As margens que eles praticam são completamente diferentes das margens que você, como uma empresa menor, pratica ou tem que praticar para poder conseguir pagar o seu negócio, ainda sobrar alguma coisa para você.
A escala deles é completamente diferente da sua escala, ok? E várias vezes o público-alvo deles é muito diferente do seu público-alvo. Então, antes de qualquer coisa, você precisa parar e analisar se copiar o seu concorrente cabe na sua empresa, se essa estratégia serve para você e se principalmente vai ter futuro para você no médio e no longo prazo. Você precisa entender se a sua estrutura comporta essa estratégia que os grandes estão fazendo. Você precisa avaliar como é que essa estratégia vai impactar literalmente o seu negócio. É saber se ela cabe dentro do seu sapato, como a gente costuma dizer. Porque se você descobrir depois que não cabe, isso pode ser um grande problema. Ok? E ainda pode acontecer de quando você conseguir finalmente que aquela estratégia que você está competindo, né, que você está seguindo o concorrente, comece a fazer sentido no seu negócio, depois de você fazer talvez vários ajustes, eles mudem completamente a estratégia. Né? E aí, novamente, você vai copiar eles partindo do zero, partindo tudo do zero, e esse ciclo fica se repetindo, às vezes por anos e às vezes por décadas, sem que você se dê conta que não é dessa forma que você vai conseguir mudar o patamar do seu negócio. Quando eles decidem uma estratégia, é tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem medido. Inclusive, o espaço para você ganhar dinheiro também é pensado. Eles sabem que vão ser copiados. Dificilmente você vai ganhar um valor que seja suficiente para incomodar essas grandes empresas. E quando chega no momento de crise, o que eles fazem? Normalmente eles acabam crescendo mais. E você às vezes não entende por quê. Por quê? Enquanto eles estão crescendo, várias pequenas empresas vão deixando de existir. E por que isso acontece? Porque na crise ele percebe uma oportunidade. E oportunidade de fazer o quê? De espremer a sua concorrência. Ele espreme os pequenos, ele espreme a sua margem, né? E aí começa a tirar os pequenos do jogo. E eles fazem isso porque eles têm fôlego para aguentar esse tranco. Né? Eles sabem exatamente a hora que você está mais fraco. Então, ele aceita perder para poder eliminar, às vezes, essa concorrência que começou a incomodar ele um pouquinho por um motivo ou por outro. E depois eles vão buscar tudo que eles perderam adiante quando eles ficam sozinhos, né, praticamente sozinhos, soberanos no mercado. Isso é muito comum, é muito comentado nas empresas, como eles usam um termo, vamos fazer uma limpeza no mercado. Né? E aí eles dão uma espremida na margem, exatamente se aproveitando de uma crise onde tudo fica mais difícil, e aí várias pequenas empresas não aguentam, e com isso eles limparam o mercado e ficam ali, depois, durante muito tempo, explorando aquele mercado sozinhos. Por isso que você tem que realmente verificar se aquela estratégia cabe para você. Né? E você tem que entender que sempre copiar os seus concorrentes, você está sendo limitado por eles. Eles já sabem disso. E é exatamente por esse motivo que você fica sempre do seu tamanho. E eles sempre crescem. Você não percebeu isso? Que você às vezes está lutando para ficar do mesmo tamanho e eles estão sempre crescendo? Isso acontece até parecer alguma coisa que causa uma disruptura no setor. Por quê? Porque aí sim você vai ter uma mudança muito forte, uma mudança significativa. Agora, o que eles querem que você acredite? Eles querem que você acredite que os mercados têm as suas fronteiras, que as tendências são ditadas por eles, os grandes, e você, o máximo que você pode fazer é seguir. Uma outra coisa que eles querem que você acredite é que estão todos brigando pelo mesmo nicho de clientes, ok? Isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. Será que realmente você tem que brigar pelo mesmo nicho de clientes? Será que você não pode fazer alguma coisa diferente? E talvez entender que existem outros nichos que possam ser atingidos, que você pode trazer uma nova demanda para o seu negócio, para a sua empresa? Em relação às estratégias, você precisa levar em conta que as estratégias deixaram de ser inalteradas há muito tempo. Já foi tempo que se traçava uma estratégia e ela praticamente seguia sem nenhum ajuste ou com muito poucos ajustes. Hoje, os mercados estão cada vez mais dinâmicos.
o consumidor cada vez mais inquieto e volátil. Então, as estratégias precisam ser constantemente avaliadas, elas precisam ser revisadas, modificadas e ajustadas de acordo com o que estiver acontecendo no ambiente de negócio e nos mercados. Agora, tome muito cuidado com qual concorrente você está seguindo. Por quê? Pode ser que ao segui-lo, né, se por acaso a estratégia dele der errado, o que vai acabar acontecendo são duas coisas. Ele simplesmente vai mudar de estratégia, vai mudar de produto, vai mudar de foco e vai seguir em frente. Porque, normalmente, ele já tem um plano B. Né? Um plano B que já foi planejado para caso dessa estratégia dar errado. Agora, você pode sucumbir, porque simplesmente não tinha um plano B e talvez as perdas que podem vir em decorrência dessa estratégia que deu errado, dificilmente vai fazer com que as empresas dele quebrem. Já a sua, que é uma empresa menor, pode ser afetada de uma maneira muito mais contundente. Por quê? Porque você não tinha medido direito os riscos que você estava correndo ao seguir a estratégia dele. Talvez você não consiga fazer essa mudança de rumo, né, tão rápido quanto ele. Então, eu quero que você entenda que simplesmente copiar uma grande empresa, o que ela está fazendo, o que ela está seguindo, a tendência que ela está seguindo, tá? Nem sempre é a melhor solução para você. Essa empresa maior, essa empresa líder, com certeza já está mais estabilizada no mercado. Ela pode correr riscos que, em teoria, são muito maiores se você comparar os riscos que você pode correr, sem que isso afete a empresa a ponto de ela ter que fechar as portas ou passar por uma situação muito delicada. Então, você está me perguntando, mas então o que eu faço? Qual o conselho que você me dá então? O conselho é, exatamente porque você trabalha demais e vive preocupado com a sua concorrência e está tendo pouco retorno, você precisa mudar e fazer alguma coisa diferente e não ficar simplesmente copiando a sua concorrência. Tá? Eu digo aqui para você, se estruturar e andar com as suas próprias pernas. Procure estar antenado e pensar diferente. Você precisa e pode sair do grupo, né, dos que não sabem direito o que estão fazendo e ficam só andando igual manada, copiando os outros. Você pode ter uma empresa assim, que funcione por música, uma empresa que ande sozinha e ainda te dê muito mais retorno do que a sua empresa tem hoje. Para isso, você precisa dar alguns passos diferentes do senso comum, né? Diferente do que está acontecendo no seu setor. Não importa o tamanho da sua empresa, você sempre pode e deve optar por uma saída que caiba dentro da sua estrutura. Para quê? Para que você não corra determinados riscos desnecessários. E para que você comece a procurar alternativas que não estão sendo olhadas, devidamente observadas. Porque todo mundo está exatamente copiando a concorrência. Você precisa passar para o grupo dos que sabem o que estão fazendo, dos que procuram realmente estratégias, tá, que podem mudar realmente o seu negócio. Quando você copia a sua concorrência, você está deixando que ele decida o seu destino. Agora, a boa notícia é, se você está fazendo isso, você pode parar de copiá-los a hora que você quiser. Portanto, eu te convido a você fazer diferente, estruturando o seu negócio e fazendo a sua empresa funcionar por música. No fim dessa jornada, você vai ter muito mais lucro, vai ter muito mais tempo para você e para a sua família, deixando de ser escravo do seu negócio. E, principalmente, fugindo da maneira que a maioria das pessoas, a maioria das empresas trabalham. Porque você pode realmente fazer diferente. Não precisa passar o tempo todo copiando os seus concorrentes. Bater as suas metas dessa forma diferente é fazer a sua empresa andar sozinha, trabalhando menos e lucrando mais. Existe uma grande diferença entre metas e marcos. Se você quer criar valor para o seu negócio, para a sua família, principalmente no longo prazo, você precisa aprender a construir um negócio que atinja os seus marcos de curto, médio e longo prazo. Entenda que existe uma grande diferença de marcos e metas. Metas são aqueles objetivos que as pessoas perseguem dentro de um prazo específico. Por exemplo, a empresa define uma meta, vamos supor aqui, de um aumento de 50% nas vendas em X meses.
A empresa toda se esforça para alcançar essa meta. Ela tenta bater essa meta de todo jeito. A empresa está toda mobilizada para isso. E, finalmente, essa meta é alcançada. Porém, o que muitas vezes acontece é que, depois de algum tempo, a empresa começa, aos poucos, a retornar ao patamar anterior. Você se identificou com isso? Você já viu isso acontecer? Você bate uma meta lá, consegue aumentar as vendas e daqui a pouco começa a voltar para o patamar anterior? E você quer saber por que isso acontece? Acontece, primeiro, porque ninguém consegue dar 120%, 150% de dedicação o tempo todo. Os seus colaboradores não conseguem, fazem isso durante um tempo. Então, portanto, se nada foi estruturalmente construído depois que você bateu essa meta, se você não pensou nisso, eu sinto em dizer que dificilmente você vai conseguir manter essa posição. E o que eu quero dizer com estruturalmente construído, os marcos são legados estruturais que são deixados no seu negócio quando as metas são atingidas. Por isso que o marco é muito mais importante para fazer exatamente você mudar o patamar da sua empresa com consistência. Um marco, para ser cumprido, normalmente engloba aprendizado permanente, que fica depois que você bateu a meta. Ele tem o famoso antes e depois. A melhora do desempenho do seu pessoal pode ser através de treinamentos ou de avaliar melhor as pessoas e colocar as pessoas certas no lugar certo. Entender quem tem potencial, quem veste a camisa, quem vale a pena investir. Você poder entender melhor quem são as pessoas que trabalham com você. A execução é muito importante. Você tem que melhorar a sua execução, otimizando as suas rotinas, procedimentos, promovendo treinamentos. Para quê? Para que você comece a puxar a sua equipe para cima, puxar o seu time para cima e começar a mudar o patamar deles. E a estruturação. O que significa? Você pode ver dentro da sua estrutura o que pode ser melhorado dentro da estrutura do seu negócio. Às vezes você pode fazer pequenas coisas que podem dar grandes resultados. Você pode mexer em pequenas estruturas e atingir resultados bastante significativos no seu negócio. E isso você pode fazer o quê? De forma mais otimizada possível para atender às necessidades do seu cliente. E aí, por fim, a sua empresa consegue mudar de patamar. Por quê? Porque agora ela vai pegar todo esse aprendizado que aconteceu enquanto ela se esforçou para bater essas metas, toda essa execução que foi melhorada, toda essa estrutura que foi otimizada, e vai começar a trabalhar a partir daí desse ponto. Você percebe qual é a diferença agora? Vamos aumentar nossas metas de venda, mas vamos avaliar o pessoal e vamos melhorar as suas entregas. Vamos evoluindo a execução desde a venda até a entrega dos produtos e serviços para os clientes. Vamos estruturando a empresa para que ela possa replicar esse modelo automaticamente e esse ser o novo ponto de partida da empresa. Vamos considerar algumas avaliações macro que você tem que fazer no seu negócio. Vamos avaliar, por exemplo, a satisfação dos clientes, o desempenho das vendas, em relação à rentabilidade que cada venda está trazendo para o seu negócio. Ou seja, quando eu falo em você avaliar melhora da rentabilidade, olha, eu trabalhava, fazia determinadas vendas e lucrava, por exemplo, 20%. Mas eu agora quero trabalhar a minha estrutura, a minha execução, o atendimento que eu vou dar nos meus clientes e com isso eu quero melhorar, depois que eu otimizar tudo isso, o meu lucro para 25%. Ok? Isso é você estar trabalhando a sua venda e estar trabalhando a melhora da empresa como um todo. Quando você avalia as vendas, você tem que checar a satisfação dos seus clientes e o desempenho das vendas no que tange a resultado, não simplesmente a quantidade. Porque você pode vender muito com resultado muito pequeno. E não vai ser isso que vai trazer o lucro que você espera, tanto para o negócio quanto para você, para o seu bolso. Você tem que entender qual é o lucro que cada venda de cada produto e cada serviço está trazendo para o negócio, está deixando
dentro de casa. Agora sim, quando você começa a olhar dessa forma, você pode ver que é muito mais fácil do que você imagina você começar a pensar em atingir uma melhoria e deixar um marco, né, que faça realmente você mudar de patamar e não simplesmente aquele esforço isolado que você faz para melhorar as vendas e depois começa a esmorecer, começa devagarzinho a voltar ao patamar anterior. Por quê? Porque agora você trabalhou, melhorou a qualidade do seu pessoal. Você melhorou as entregas de cada um. Que é muito importante você melhorar a qualidade e as entregas de cada um, porque isso chama-se otimização, é assim que você está otimizando o seu negócio. Você trabalhou na sua execução e eliminou vários gargalos e perdas. Quando você foca na execução e vê aquilo que precisa funcionar e que por acaso não está funcionando como deveria, você vai começar a perceber vários gargalos que estão impedindo a empresa de melhorar o seu desempenho e com certeza também você percebe pequenas perdas que, quando somadas, podem ser uma perda significativa que você não estava reparando que estavam acontecendo no seu negócio. E o que significa aí essa mudança de patamar? A mudança de patamar significa que você atingiu um nível que dificilmente você vai retornar ao nível anterior. Por quê? Porque ao atingir esse nível, você se organizou, você se estruturou e cresceu com consistência, deixando marcos importantes dentro do seu negócio, ok? Que vão fazer que agora você parta daqui, você não parte mais daqui. Se a sua empresa atinge uma meta e não conquista marcos estruturais para o seu negócio, isso significa que, infelizmente, você tem grandes chances de, ao longo do tempo, voltar ao patamar anterior. Isso acontece bastante com muitas empresas. E isso daí é um dos principais desmotivadores, tanto para os empresários quanto para os seus colaboradores. Então você fica naquele looping. Melhora um pouco, volta. Melhora, cai. Melhora, cai. E nunca consegue dar o salto que realmente vai te levar a atingir objetivos maiores, vai fazer você mudar de patamar, vai fazer com que você saia daquela zona ali que qualquer marolazinha que vem, ela já cobre e já torna a sua vida mais difícil. Então, o que eu estou te dizendo é que essa é a forma de você crescer com consistência. E crescer com consistência é completamente diferente de simplesmente bater metas. Crescer com consistência é exatamente você crescer preparando a sua empresa para atingir outros níveis. É você ir acertando a sua estrutura, é você ir entendendo como é que funcionam as pessoas que trabalham com você, é você ir avaliando melhor cada um para saber com quem realmente você pode contar, quem realmente você deve investir e quem infelizmente, você vai ter que trocar. Porque muitas das vezes você tem que trocar as pessoas, porque você às vezes já deu várias oportunidades e a pessoa simplesmente não quer, porque tem muita gente que só trabalha por trabalhar. Ela não tem aquela garra, ela não tem aquele sangue nos olhos que quer crescer. E se você não tiver um time coeso e que tem essa mentalidade, óbvio que fica tudo muito mais difícil. Tá? Então, você pode passar a fazer essa avaliação e essa avaliação vai começar a transformar a sua execução, transformando a sua execução numa execução muito mais fluida, numa execução que funcione, que seja muito mais focada em resultados, que seja muito mais focada em atender os seus clientes da melhor forma possível. E depois disso, você também vai melhorando a sua estrutura, porque se você está conseguindo crescer, se você está conseguindo ter lucro, um lucro suficiente, né, para que você faça os investimentos necessários para consolidar essa sua mudança de patamar, eu diria para você que você está no caminho certo. Porque esses investimentos fazem com que você consolide a sua mudança de patamar e comece agora, já mais estruturado, ok? A buscar e alçar voos mais altos. Mas é importante que você sempre pense em crescer se estruturando, repetindo esses marcos. Quais serão os marcos do próximo ciclo de crescimento do seu negócio? Você tem que planejar ciclos de crescimento e definir quais vão ser os marcos
para esses ciclos de crescimento. Essa é a maneira com que você vai melhorando a sua mentalidade, vai melhorando a maneira com que você faz a gestão do seu negócio, a sua forma de observar, vai criando uma equipe mais forte, mais coesa e vai, com certeza, conseguindo estruturar o seu negócio de uma maneira diferenciada, ok? Crescendo de forma consistente e não retornando ao patamar anterior. Não ficar naquele ciclo desmotivador que uma hora você melhora, uma hora você piora, uma hora você melhora, uma hora você piora. E não ficar também ao sabor dos mercados, da economia, porque isso sempre vai estar acontecendo, sempre vai estar acontecendo que a economia vai estar melhor, vai estar pior. Você não pode simplesmente focar e justificar que talvez você não esteja melhorando, que talvez as coisas estejam difíceis porque é a crise, porque é a economia, porque é o mercado, porque é a política. Então, o que eu quero? Eu quero que você saia daquela linha desconfortável, onde qualquer coisinha que acontece, opa, a economia piora um pouco, você já fica preocupado porque já começa a fazer água, a empresa já começa a flertar com o vermelho. Né? Isso não só causa uma instabilidade para você, como vai cerceando também o seu futuro. Então você pode crescer de uma forma diferente. Você pode crescer melhorando o seu negócio, melhorando a sua capacidade da sua empresa, melhorando o desempenho das pessoas, melhorando a sua execução, podendo atingir as suas estratégias e fazendo com que as suas estratégias sejam muito mais assertivas e que sejam estratégias que realmente caibam no seu negócio. Porque não adianta você simplesmente copiar a concorrência sem entender até que ponto copiar a concorrência vai ser bom para o seu negócio. Talvez esse não seja o caminho. Né? Em boa parte das vezes não é o melhor caminho. O melhor caminho é você procurar exatamente o que? O seu espaço. É você procurar como você pode atender uma nova demanda. Como você pode atrair novos clientes para você, para o seu negócio. E isso é plenamente possível de você conseguir, desde que você se proponha a fazer um trabalho diferenciado dentro da sua empresa, tá? Que depois vai repercutir positivamente, eternamente para a sua vida. Mas de que forma? Você tendo mais tempo para você, tendo mais tempo para a sua família, podendo finalmente tirar as férias que você sempre quis tirar e não consegue, tá? E mudando a sua empresa de patamar, onde qualquer marola que aconteça aí na economia, qualquer crise que aconteça aí, ela pode te atingir? Sim, ela pode te atingir, mas não vai te atingir a ponto de levar o seu negócio para uma situação extremamente delicada, para uma situação extremamente difícil. É isso que você pode e deve fazer com o seu negócio, crescer de forma consistente. Portanto, tenha muito cuidado ao você copiar a sua concorrência. Tenha muito cuidado ao você querer se espelhar e fazer o que eles estão fazendo. Porque talvez você não esteja avaliando direito ou o resultado que você vai ter dificilmente será um resultado satisfatório quanto você imaginaria que fosse. Porque se copiar a sua concorrência te desse o resultado que você gostaria, com certeza você já estaria rico, a sua empresa já estaria em um outro patamar. Então, estou trazendo aqui exatamente o alerta para você começar a pensar diferente e começar a fazer alguma coisa diferente. Tá? Porque é assim que você vai conseguir mudar o seu negócio, mudar a sua vida. Ok? Hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ok? Muito obrigado e até o próximo.